E se você pudesse dobrar sua produtividade usando apenas um timer? Nesse vídeo, você vai criar do zero esse app Pomodoro completo, com interface gráfica profissional em Python. E o melhor, tudo vai ser construído passo a passo. Você vai entender cada linha de código. Mas antes de ir para o código, deixa eu te dar uma explicação do que é a técnica de Pomodoro e por que ela é tão eficaz. A técnica Pomodoro foi criada nos anos 80 por um italiano chamado Francesco Cirillo. Ele era estudante universitário e tinha dificuldade para manter o foco. Um dia, ele pegou um daqueles timers de cozinha em formato de tomate, em italiano Pomodoro, e teve uma ideia genial. A técnica é super simples, olha só. Você trabalha focado por 25 minutos, pausa por 5 minutos e repete isso por 4 vezes. Depois disso, você faz uma pausa longa de 15 minutos. Então, tudo se repete, até você acabar a sua tarefa. Cada período de 25 minutos é chamado de um Pomodoro. Você trabalha totalmente focado, zero distrações, e depois descansa. Mas por que isso funciona tão bem? Quando você sabe que tem apenas 25 minutos, seu cérebro entra em modo foco. É tipo quando você tem um prazo apertado e de repente rende muito mais. É psicológico. Começar uma tarefa grande dá preguiça, mas começar só por 25 minutos, isso qualquer um faz. E quando você vê, já está na quarta sessão. E antes de começar, o que você precisa saber? É fundamental que você saiba Python básico, variáveis, funções, condições, loops e orientação a objeto. Se você já fez alguns programas em Python e sabe o que é uma classe, você consegue acompanhar tranquilamente. Então chega de papo e vamos para o código. Primeira coisa, eu vou optar aqui pelo PyCharm como IDE, mas você pode usar a IDE da sua preferência. Pode ser VS Code, Sublime, você que escolhe. Aqui então eu vou iniciar um novo projeto. Vou chamar de Pomodoro. Beleza. Aqui eu vou criar um ambiente virtual. E caso você for usar o VS Code, Sublime, eu recomendo que você crie um ambiente virtual manualmente. É só dar aquele comando, eu vou deixar aí na tela. Python-m, venv e o nome do ambiente. Feito. Agora, a segunda etapa é instalar a nossa biblioteca principal que a gente vai utilizar nesse projeto, que é a nossa biblioteca gráfica PyQt. Para instalar, muito fácil, só dar um pip install PyQt 6. Beleza, depois de instalado, vamos criar o nosso arquivo Python. Dar o nome aqui de Pomodoro. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar a classe principal. Então vamos lá. Vou botar aqui class. Tá o nome de Pomodoro. E essa classe eu vou herdar de KMainWindow, que faz parte da minha libpyqt. Vamos iniciar aqui o construtor. Aqui eu vou dar um nome para minha janela, chamando o método setWindowTitle, botar Pomodoro. Vou setar o tamanho da janela, setGeometry, que eu vou colocar 100, 100 e 600. Os dois primeiros basicamente é a posição na tela e os dois últimos aqui é a largura e a altura da janela. E por fim, eu vou setar aqui um style, tá? Que basicamente é bem parecido com o CSS que a gente usa para programar web. Vou botar aqui um background color para a gente mudar a cor do fundo da nossa janela. Eu vou colocar uma cor que eu já tinha anotado aqui, que vai ficar legal. Feita a nossa classe, o início dela, né? Vou criar um método aqui embaixo, chamado main, que é onde a gente vai instanciar essa classe para iniciar a nossa aplicação. Para iniciar a nossa aplicação, a gente tem que instanciar a classe QApplication, passando os argumentos. E aqui a gente vai criar o nossa janela, window.show. E para finalizar, um sys.exit, passando o app.exec. Ele vai chamar nosso método. Beleza? Vamos ver se vai executar. Então, beleza, eu vou executar aqui e tá aqui a nossa janela inicial. Pessoal, só uma coisa que eu quero falar aqui.
Se você estiver usando o Mac como eu, pode ser que aconteça esse problema aqui, ó. Eu tento reproduzir a aplicação e ver esse erro aqui, ó. Eu procurei na internet como resolver, mas eu não achei nada. A única forma que funcionou para mim é desinstalando o PyQt e instalando novamente. E para isso, eu criei um script para fazer isso de forma automática. Então, se você tiver esse problema, você deixa aqui nos comentários que eu coloco esse script aqui na descrição, beleza? Agora a gente vai precisar criar algumas variáveis de controle, que eu já coloquei elas, que seria o tempo de trabalho, uma variável para o tempo da pausa, para o tempo da pausa maior, que é o de 15 minutos, o tempo restante, tempo total, as sessões completadas e duas variáveis bool aqui para saber quando ele está na pausa e se o tempo está correndo. Agora a gente vai precisar criar um método para construir a nossa tela, colocar os itens dentro dela. Vou definir aqui então setup UI. Vou criar aqui um widget central, que vai ser o widget principal da nossa janela. Vou colocar aqui para vamos setar o nosso widget central. Isso aí. Segunda coisa, a gente precisa criar o nosso layout. No caso, a nossa janela é mais vertical. Vou criar aqui então um layout vertical, que basicamente esse QVBox Layout, ele vai empilhar os widgets, né, os nossos itens, um em cima do outro verticalmente. Aqui também eu posso setar um espaço entre os widgets. Então, espaço entre cada item. Então, o item 1 vai ter um espaço e aqui o item 2. Vou botar aqui de 20. E por fim, setar algumas margens aqui. Tá 40. Que é a margem externa do nosso componente. Por enquanto, nossa janela não mudou nada, tá? Agora a gente vai adicionar o primeiro label e ver como é que fica. Vamos lá. Escreve aqui então. Cell.label label mode. Se é um que label. Dá o nome aqui de focus. Vou colocar aqui alinhado no centro. E coloquei aqui um style sheet. A mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Que é para definir o estilo do nosso componente. No caso, que é o nosso componente e o label. E agora para adicionar ele na nossa interface, basta chamar o nosso layout e chamar o método addWidget, passar o label. E por fim aqui, eu ainda tenho que setar o layout aqui no meu widget central. Então, dá um set layout aqui no central widget, passando o layout. E aqui eu vou chamar o método setupUI. Feito. Vamos ver se vai rodar. Olha só, adicionamos o label no meio da janela. Então agora eu vou adicionar mais um label aqui. Esse aqui vai ser o mode label. E aqui agora eu vou criar o label para o time. Criado o label do time, vou fazer a mesma coisa, vou adicionar ele no layout. Layout.addWidget e vou passar o label time. Fechou? Vamos ver. Olha só que legal. Então, temos dois labels aqui na nossa janela. Então, pessoal, agora a gente vai para a parte da lógica do timer. Primeiramente, eu vou criar um novo método logo abaixo aqui do nosso setup UI. Um método que vai basicamente formatar o nosso tempo dado em segundos. Então, vamos lá. Então, def format time. Aqui eu vou passar um tempo, né? Como o tempo total vai ser passado em segundos, eu quero fazer uma divisão inteira. A gente usa essas duas barras aqui para saber quantos minutos completos a gente tem nesse tempo dado em segundos.
e agora pegar os segundos restantes que sobraram no tempo total, usando o operador módulo. E aqui eu vou dar um return nos minutos. Para formatar isso aqui, a gente basicamente usa esse 02D para formatar esse número decimal. E caso necessário, ele coloca o zero à esquerda também. Mesma coisa com os segundos. Paco. 02D. Além desse método, eu vou criar também o método update display, que vai ficar atualizando aquele tempo que a gente colocou na tela, o label do tempo. Então aqui basicamente a gente vai pegar o tempo formatado daquele método de cima. Self.format time. Aqui a gente vai passar o time-lapse, que é o tempo que falta. Ok? E aqui a gente vai atualizar o nosso label com um novo valor. Beleza? E para fazer esse update do display o tempo todo, a gente vai usar uma classe do PyQt chamada QTimer, que é basicamente uma classe que a gente consegue programar o intervalo de tempo que ele dispara esses sinais, ou seja, o intervalo de tempo que ele chama um determinado método, que no caso para nós seria de 1 segundo. Então, para fazer isso, a gente vai definir aqui no nosso construtor self-timer, QTimer. A gente vai importar aqui a dependência, né? E para conectar no método, só usar esse timeout.connect e colocar o método. Aqui eu vou deixar em branco que a gente vai criar o método agora, tá aqui embaixo do update displays. Vamos criar aqui update time. Então, criado o método, a gente já consegue colocar ele aqui, tá? Update time, sem os parênteses, tá? Basicamente, vamos fazer uma verificação aqui. Se o tempo restante for maior que zero, a gente vai decrementar a cada chamada. Não, time left menos igual a 1. Deixa eu ajeitar aqui. Ok. Então, a gente decrementa 1 do tempo restante e atualiza o display. Ok? Se não, quer dizer que o nosso timer chegou a zero. Então, eu vou parar o meu timer que está chamando, não stop, e vou setar o timer running para false. E também eu vou precisar criar um método para finalizar a nossa sessão. Vou colocar aqui finish section. Beleza? Que eu vou deixar sem nada por enquanto, só dar um return aqui. E eu vou precisar chamar esse finish section aqui dentro quando o nosso timer chegar a zero. Então já vou chamar aqui, deixar pronto. Se eu tentar executar da forma que tá, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque faltou fazer uma coisa. A gente precisa startar o nosso timer. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai colocar um intervalo que a gente deseja que ele chame um método, no caso, a cada 1 segundo, né? Então, para isso, a gente vai botar um set timer, self.timer, set interval. Você vai colocar 1 segundo, vamos colocar em milésimos, tá? E a gente vai dar um timer.start. Vamos ver o que vai acontecer agora. Olha aí, tá contando tempo, só esqueci um detalhe de colocar os 2 pontos aqui. Já vamos arrumar isso. Aqui, ó. Só colocar os 2 pontos aqui. Beleza. Vamos ver.
E olha só, tá funcionando o nosso timer. Então está decrementando e assim o nosso tempo vai até zero. Então agora a gente vai fazer um método finish section. Então cada vez que o timer chega a zero, esse método vai ser chamado. Então eu coloquei um if aqui fazendo uma verificação. Se a gente não tiver em trabalho, significa que a gente já terminou uma sessão. Então a gente incrementa as sessões completadas. E agora eu vou fazer mais uma verificação usando novamente o operador módulo. Aqui eu estou fazendo um teste, eu estou pegando as sessões completadas e vendo se é divisível por 4. Se for, ela vai ser uma pausa longa. Ou seja, a gente já fez aquelas quatro ciclos de 5 minutos e esse vai ser o ciclo de 15. Vamos pegar aqui timeLeft, cbl self.long break time e o self total time também. E agora eu vou setar o nosso label mode que a gente criou anteriormente. Vou botar aqui self.labelMode.set text e vou colocar aqui long break. Se não, significa que eu ainda estou no ciclo das pausas pequenas. Então eu vou colocar aqui else. O tempo restante vai receber self.breaktime e total time também. E o meu label eu vou setar para break. Ok? E aqui eu esqueci um detalhe, tá? Aqui eu vou botar a nossa variável bool on break, né? Formando que então ele vai estar em break quando entrar aqui. E também, eu esqueci, isso aqui é dentro, tá? Dentro daquele if de cima. E aqui embaixo vai ser o else do primeiro if lá em cima. É se eu não estiver mais na pausa, né? Então você tá a variável novamente para false. O time left vai receber cell.working time, assim como o total time também. E o label a gente vai setar para o texto inicial, que é o focus. Feito o nosso método, então vamos ver se vai funcionar. Beleza? Aqui eu vou só colocar um tempo menor, só pra gente testar, ver se vai funcionar. Vou tirar esses 25 minutos e vou colocar só um minutinho mesmo, só pra gente ver se vai funcionar. Vamos ver, o time chegando a zero agora. Você vai trocar. Olha só, break. Então, funcionou a nossa lógica inicial. Vamos dar sequência aqui. Dando continuidade ao nosso software, aqui eu criei mais um label, tá? Dentro do nosso setup UI. Esse label vai ser responsável por contar as nossas sessões. Ele vai exibir as sessões que a gente já passou. Então aqui sem novidade, como antes, chamo que é label. Aqui eu dei um nome, alinhamento no centro e um style sheet básico para ele. Beleza? Vamos ver se ele já apareceu. Aí, ó. Tá aqui o nosso label que irá exibir as sessões. Ok? Aqui agora eu vou precisar criar um layout que vai comportar os botões. Que vai ser um layout horizontal dessa vez. A gente estava trabalhando com o layout vertical. Agora a gente vai usar o layout horizontal. Então, para isso a gente vai chamar o que
Hbox Layout. Já sugeriu aqui para mim importar, ó. Beleza. Aqui eu já vou colocar um espaço. Você tá um espaço entre os itens aqui de 15. Beleza? Aqui eu já criei o botão, tá? Que a gente vai adicionar dentro desse layout. Para criar o botão é muito fácil, a gente vai usar essa classe aqui. É bem parecido com o label, né? A gente coloca um nome aqui. Aqui eu estou setando a altura mínima do botão. E aqui também um style para ele. Repare aqui que eu tenho que push button hover. O que significa esse hover? Quando eu passar o mouse por cima do botão, ele vai aplicar um efeito nesse botão. No caso aqui, eu vou trocar a cor de fundo, né? Colocar essa cor aqui. Então, quando eu passar o mouse por cima, vai trocar de cor. É basicamente para isso que serve o hover. Coloquei também o botão de reset, a mesma coisa, só vou alterar o nome dele aqui, tá bom? E agora eu vou adicionar esses dois botões no layout horizontal que a gente criou. Então, basicamente, chama button layout.add widget. Primeiro eu vou adicionar o botão de start. E aqui eu vou botar o de reset. Pronto. E para que esses botões apareçam no nosso layout principal, a gente precisa adicionar ele lá. Então, vou chamar o layout.addLayout e vou passar o buttons layout. Tá bom? Vamos ver se eles vão aparecer. Olha aí, estão aqui, ó. Olha o efeito de hover que eu falei. Quando eu passo o mouse por cima, ele troca sutilmente a cor. Beleza? Então, agora que eu criei os botões, a gente vai precisar criar dois métodos, tá? O primeiro vai ser um método para ficar alternando entre eu pausar o tempo e continuar, caso eu queira pausar o ciclo. Vou colocar aqui toggle timer, esse é o nome do meu método. Vou fazer um teste para saber se o timer está ativo. Então, se não estiver rodando, eu vou startar o nosso timer, a gente criou anteriormente, para 1 segundo. Então, ele vai ficar chamando o método a cada 1 segundo. Aqui eu coloquei antes, né, só para a gente testar. Poderia ser dessa forma aqui também, mas eu posso passar diretamente. Eu vou tirar isso aqui para só iniciar o processo quando eu clicar no botão de start, tá? Então aqui eu vou botar timer está rodando. Ready. Vou trocar o texto do botão para pause. Então, quando eu cliquei a primeira vez, ele começou o processo. E quando eu clicar novamente, ele vai pausar. Então, por isso que eu vai trocar o texto para pause. Aqui eu coloquei um estilo para o botão. Quando eu clicar ele ir para o pause, ele ficar com um estilo diferente. E aqui, na condição else, seja quando ele for pausar, né? Eu vou dar um stop no pause timer. Então ele vai parar de chamar o nosso método timer stop. O self.timer running setar para false. E o texto do botão eu vou colocar continue. Beleza? E agora eu vou conectar esse método ao clique do botão start. Então, vou botar aqui embaixo dele, self.btn start. Daí a gente faz assim, ó, clicked.connect. E aí eu passo o método timer. Dessa forma aqui, tá? Vamos criar o nosso método do reset. Tá aqui reset timer.
Então, primeira coisa, quando esse método for chamado, eu vou dar um stop no timer também. Vou setar para false o timer running. E aqui eu preciso fazer uma verificação para saber se eu estou no modo de pausa ou no modo de trabalho. Então, eu vou colocar aqui self on break e fazer mais uma verificação para saber se eu já atingi os 4 ciclos de 5 minutos. Então, botar aqui completed sections, novamente o operador módulo, tá? E o long break time, ponto total time, recebe o ponto long break time também, da mesma forma que a gente fez antes. Se não, o set time left vai receber o break time, que é de 5 minutos, né? E se eu não estiver em pausa, reseta para o tempo de trabalho. Então, time left vai receber o meu work time, assim como o tempo total. Beleza. E por fim, eu vou atualizar o display com um novo tempo e resetar o botão estado inicial, que seria Start. Então, botão set text, Start. Feito. E, assim como o método anterior, toggle timer, eu vou conectar o reset timer do botão btn reset, tá? Aqui logo abaixo também. Da mesma forma, ponto clicked, ponto connect, cell.reset timer. Beleza? Vamos rodar aqui. Tô reproduzindo aqui. Vamos ver o que acontece. Beleza, iniciou. Aqui lembrando que eu tenho 1 minuto lá que eu tinha colocado. Só pra gente testar, ficar um tempo menor, né? Nós vamos ver aqui a funcionalidade. Se ficar em pausa, ó, o timer parou. O texto do botão mudou, né? E eu tenho esse controle agora de pausar e continuar o tempo. E se eu resetar, volta pro tempo padrão. Beleza? Então tá funcionando a nossa lógica dos botões. Podemos ir adiante. Agora, para deixar a nossa interface ainda mais bonita, eu vou adicionar um progress bar indicando o tempo. Então coloquei aqui, já me adiantei, que para criar o progress bar a gente vai instanciar a classe que é progress bar. Vou adicionar aqui. Aqui é basicamente para a gente configurar os valores, né? O máximo valor vai até 100. O valor atual da barra de progresso. Se eu quero que o texto lá de indicando a porcentagem apareça e a altura fixa, né? E um estilo também, como a gente aplicou nos outros componentes. E também vamos adicionar no layout add widget, passando progress bar. Beleza, vamos ver se ela vai aparecer. Tá aqui a barra de progresso. Ela não vai ter efeito nenhum, né? A gente não tá manipulando ela ainda. A gente só colocou no layout. Então vamos fazer isso agora. Então aqui no nosso método update time, após o update display, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o valor através de um cálculo simples. Eu vou pegar o tempo restante, dividir pelo tempo total. E multiplicar por 100 para obter a porcentagem. E eu vou setar na barra de progresso o valor, usando set value. E eu vou arredondar, vou fazer um cast para int, né? Que é um valor inteiro. E pronto, vamos ver se vai funcionar. Então aqui, vamos dar um start. Olha aí, ó, funcionando. Beleza. E aqui no reset timer, após o update display também, eu vou resetar a barra de progresso, né? Colocando ela no estado inicial, que é o valor 100, como configurei.
Pronto. Agora eu vou criar um método para exibir notificações cada vez que a gente termina uma sessão. Então vamos lá. Vou criar aqui embaixo, tá? Show notification. Eu já vou colar aqui os textos, tá? Pronto. Então, basicamente uma verificação, né? Se estiver na pausa, vai ser esse texto aqui, break time. Se estiver em trabalho, time to focus. E para a gente exibir a mensagem na tela, a gente vai precisar do Key Message Box, que é esse cara aqui. Já colei aqui para me adiantar. Eu vou importar ele, tá? Beleza? E esse método a gente vai chamar aqui no final de Finish Section, tá? Vou colocar aqui no final. Então, self. Pronto. Bom, cada vez que a gente terminar a sessão, esse método vai ser chamado. Vamos ver se vai funcionar. Beleza. Então, funcionou. A mensagem foi exibida. Beleza. Agora aqui eu vou criar alguns botões de atalho, tá? Aqui logo acima do Buttons Layout. Aqui eu vou criar mais uma vez um layout horizontal para comportar os botões. Aqui eu já criei os 3 botões que vão ficar dentro do nosso layout, Modes Layout aqui, tá? 25 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Esse /N serve para quebrar o texto, tá? Para quem não sabe. Então vai ficar 25 minutos, quebra a linha e o outro texto fica embaixo. Aqui, como todos vão ter o mesmo estilo, tá? Então já defini aqui uma variável para ter o mesmo estilo. E aqui eu criei um for, tá? Adicionando uma lista aqui contendo os 3 botões, setando o estilo para cada um deles e adicionando os 3 já ao novo layout. E por fim aqui é só a gente adicionar o layout. Pronto, vamos ver se apareceu. Tá aqui os botões, beleza? Agora a gente vai colocar as funções neles, né? Então eu vou criar um método aqui embaixo para trocar o modo do nosso Pomodoro. Então aqui a gente definiu um método para trocar os modos do nosso Pomodoro. Basicamente vai receber um tempo e um booleano aqui para saber se está na pausa ou não, tá? Esse change mode a gente vai chamar em cada botão que a gente criou lá em cima. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Da mesma forma que a gente conectou nos botões anteriores, vai ser a mesma forma aqui. Clica, ponto connect. E aqui, como a gente vai ter que passar parâmetros para o nosso método, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai usar o lambda, que é basicamente uma função anônima, tá? A gente vai chamar aqui change mode, que a gente vai passar o tempo total em minutos, né? Então vamos multiplicar aqui por 60. E não é um break, então vou passar false. E agora eu vou replicar nos outros também. Pronto, feito em todos. E uma última coisa que eu esqueci de fazer aqui no finish section, a gente vai atualizar o label das sessões, tá? Então eu já vou colar aqui essa linha. Então cada sessão que completar vai atualizar o nosso label lá na interface. Vamos ver aqui. Quando a gente clica aqui, ó, tá vendo? Já tá mudando os modos, né? Deixa eu só voltar aqui para os 25 minutos, né? Para não bugar aqui o negócio. Pronto, agora sim. Então agora eu tenho meus atalhos aqui para os modos, né? Beleza. Aparentemente tudo funcionando corretamente. Aqui tem um problema, vocês perceberam? Se eu clicar em Start aqui e pausar, não tá voltando a cor, né? Ctrl Reset, ele fica a cor laranja. Então a gente vai arrumar isso aqui. Vou colocar aqui em cima duas variáveis, tá?
colocar aqui, ó, Start State. Tu vai colocar o estado inicial dele, que é esse aqui. Copiar tudo isso aqui e colocar lá. E o Working State. Que é esse cara aqui. Copiar, colar aqui. Pronto, agora eu vou substituir onde eu tirei. Então, vou substituir aqui, né? Então, tá aqui Start States. Lá embaixo, aqui o Work State. E aqui, quando eu der o reset, e vou colocar aqui também para resetar o estado do botão Start para cor verde, tá? Então, beleza, vamos testar. Clico Start, clico em Pause, ok. Se eu der o reset, aí voltou a cor verde padrão. Pessoal, eu achei mais um problema aqui, tá? Quando ele chega no final da sessão de foco, ele não tá resetando o estado dos botões, tá? Eu esqueci de fazer um negócio. Vamos fazer isso agora. Eu vou pegar, deixa eu achar aqui, ó, a mesma coisa que do Reset Timer. Eu vou usar, vou copiar aqui e vou colar aqui antes do Show Notification. Vou colar, tá? Vou testar agora. Lembrando que eu botei 1 minuto novamente, tá? Só pra gente testar, pra ser mais rápido. Agora sim, chegou no final e resultou o estado dos botões, né? Então já entrou aqui na seção da pausa. Então, se eu dar o Start, ele vai iniciar tudo certo. Então, beleza. Então agora eu posso vir aqui em cima e colocar os 25 minutos novamente. Beleza? Então, está feito o nosso app do Pomodoro. Então, se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, eu peço que deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Eu ainda não criei o repositório desse código, é um código simples, um arquivo só. Mas se vocês quiserem eu posso colocar, daí eu deixo o link aqui embaixo. Beleza? Mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo até aqui. E é isso aí. Então, valeu e até a próxima.